Tá liberado contratar, e a gente vai falar sobre uma das posições mais carentes para o Bahia nessa temporada de 2024, a defesa, a zaga. Iremos trazer aqui informação do Thiago Fernandes sobre Joaquim, a pedida do Santos, e também sobre o Patrick, jogador da Portuguesa, que tem sido cobiçado por muitas equipes. Além disso, iremos falar sobre o histórico do Bahia em reverter resultados, para ver se traz algum tipo de perspectiva positiva para o torcedor tricolor, jogo de volta na Arena Fonte Nova, do Campeonato Baiano de 2024. Bora que bora para mais um conteúdo aqui no canal. Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor, com as últimas informações do Quadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante pra gente. Primeiro destaque da C Bahia Números, nosso parceiro Pedro Pereira, está na sua tela. O torcedor do Bahia, depois do revés no Barradão, ficou bem temeroso, né? Frustrado. E até alguns, assim, pelo menos de imediato, a curto prazo, desesperançosos. Eu sei que essa esperança vai se construindo ao longo da semana. Eu conheço o torcedor do Bahia, conheço outros irmãos tricolores e sei como as coisas funcionam. Mas no momento o torcedor está bem decepcionado com o que aconteceu no Barradão. Não só pelo que aconteceu em termos de resultado, mas como se construiu o resultado do Vitória da Bahia, né? Porém, os números não são tão ruins assim quando a gente para analisar o histórico de confrontos de mata-mata entre Bahia e Vitória da Bahia, tá? O SC Bahia Números trouxe aí, o Bahia já iniciou 6 disputas de mata-mata no Barradão. Em 4, perdeu no jogo de ida. Nas 2 vezes em que perdeu por 1 gol de diferença, dessas 4 que perdeu no jogo de ida, o tricolor reverteu na partida de volta. Já o Vitória da Bahia se valeu da vantagem quando venceu por mais de 2 gols de diferença, mesmo perdendo na volta. E aí tem um histórico. Em 95, semifinal, segunda etapa do primeiro turno do Baiano, ida Vitória da Bahia 2, Bahia 2. Na volta, o Bahia foi derrotado por 1-0 em casa. Em 99, final da Copa do Nordeste, Vitória da Bahia venceu por 2-0 na ida. Na volta, o Bahia venceu por 1-0 e não foi o suficiente. Em 2000, na final do segundo turno do Baiano, o Bahia foi campeão baiano desse ano, Vitória da Bahia ganhou em casa por 2-1 e o Bahia ganhou na volta por 3-0, conseguiu reverter. Em 2012, Vitória da Bahia empatou em 0-0 em casa com o Bahia empatou em casa com o Vitória da Bahia e sagrou campeão por conta do regulamento daquele ano. Em 2016, Vitória da Bahia venceu por 2-0 no Barradão e o Bahia venceu por 1-0 na Fonte Nova e não foi suficiente, aquele Bavi de Daronco e Voaden que você já conhece. Em 2017, semifinal da Copa do Nordeste, na ida, Vitória da Bahia venceu por 2-1 e o Bahia acabou vencendo por 2-0 na Fonte Nova. Tá? Este é o histórico, né? Não quer dizer tanta coisa, eu sei. Há também um equilíbrio no histórico, mas a vantagem foi mínima, né? Vantagem de 1 gol. Então, o Bahia vencendo por 1 gol de diferença vai para os pênaltis, vencendo por mais de 1 gol de diferença acaba sagrando o campeão. E o histórico aí mostra que o confronto mais recente que deu Bahia, sendo o primeiro jogo no Barradão com um revés, foi o da Copa do Nordeste de 2017, semifinal. Né? O Bahia, inclusive, foi bem na ida, né? Jogou bem contra o Vitória da Bahia e teve uma expulsão polêmica de Gustavo. E polêmica não, né? Não foi para expulsão. E Gustavo acabou sendo expulso e aí desandou absolutamente tudo, mas no final das contas o destino mostrou que Edgar Júnior era o centroavante e ia sair bem assim, ele que faz o gol do título na final contra o Sport. Então tá aí, né? Vamos torcer para que o Bahia mais uma vez faça um bom jogo, como foi lá em 2017, sobrepõe perante o adversário e jogue junto com a torcida para poder conquistar mais um título, que seria o 51º título baiano, tá? Bom, gente, outro destaque do nosso plantão tricolor de hoje é sobre a busca por zagueiro do Bahia, né? Ontem abriu a janela de transferências aí, ou a mini janela de transferências por conta do regulamento da Confederação Brasileira de Futebol. Só jogadores que atuaram ou estão atuando em algum estadual podem ser contratados. E um desses jogadores é Joaquim. Portal Gol, através da apuração aí do Thiago Fernandes, trouxe o seguinte: quanto o Santos pede pela venda do zagueiro Joaquim, zagueiro de 25 anos, tem contrato até dezembro de 2026 na Vila Belmiro e é titular absoluto do time de Fábio Carille. O Santos exige 15 milhões de euros, o que dá 81 milhões de reais na cotação atual pela venda de Joaquim no mercado da bola, como soube o Portal Gol. O clube faz esta pedida a todos os interessados pela contratação do zagueiro de 25 anos na próxima janela de transferência. O defensor tem recebido consultas do futebol europeu e se tornou alvo de clubes brasileiros nos últimos dias. O Atlético Mineiro coloca como um nome interessante no atual mercado da bola, mas não tem condições de pagar o valor pedido pelos paulistas.
o mais provável é que ele seja negociado para o exterior na janela internacional. O Santos é detentor de 60%, perdão, dos direitos econômicos de Joaquim. Ele tem contrato na Vila Belmiro até 31 de dezembro de 2026. Os outros 40% dos direitos econômicos do atleta estão ligados ao Cuiabá. Os paulistas desembolsaram 3,5 milhões de euros, 19 milhões de reais para a cotação atual, pela porcentagem que detém do atleta em fevereiro de 2023, tá? Visão do staff, os agentes acreditam que Joaquim pode deixar o Santos por uma oferta ligeiramente inferior à pedida do clube, né? Há o entendimento de que uma oferta de 12 milhões de euros, mais ou menos, daria 65 milhões de reais, seria o suficiente para a saída do defensor, conforme apurado pela Gol. Pelos moldes exigidos atualmente pelo Santos, o clube embolsaria 9 milhões de euros, né? Que daria 49 milhões de reais, e o Cuiabá a 6 milhões de euros, que daria 32 milhões de reais. Da forma sugerida pelos agentes, os paulistas embolsariam 7,2 milhões, 39 milhões de reais, e os mato-grossenses arrecadariam 26 milhões de reais. Esse é o panorama a respeito de Joaquim, tá? E aí fala um pouco sobre os times interessados, né? Tem times do exterior de olho no atleta, o Bahia também de olho no jogador, o próprio Atlético Mineiro, dentre outros times aí que estão observando a situação. Vamos aguardar o desdobramento e trazer aqui também o que o Thiago Fernandes trouxe sobre o Joaquim, em palavras, e sobre Patrick, zagueiro. A outra informação sobre Joaquim. Quanto o Santos quer para liberar Joaquim nesta janela de transferências? Aí vou fazer aqui também a conversão. A pedida do Santos hoje é de 15 milhões de euros. Isso mesmo. Santos pede 15 milhões de euros pela liberação do zagueiro Joaquim, zagueiro de 25 anos, tem contrato com o clube até dezembro de 2026, e esses 15 milhões de euros dariam mais ou menos 81 milhões de reais, 81 milhões e 600 mil reais, algo próximo de 82 milhões de reais. Então, 15 milhões de euros é a pedida do Santos. Conversei com uma fonte ligada ao Joaquim que me disse que acredita que o Santos liberaria o jogador por cerca de 12 milhões de euros, ou seja, que o Santos liberaria por cerca de 66 milhões de reais. Essa, pelo menos, é a conversão do valor. Então, nesse momento, o entendimento é de que o Santos liberaria por algo próximo de 12 milhões de euros. O Santos pede para qualquer clube que esteja interessado na contratação do jogador, inclusive o Atlético, o Galo, está interessado na contratação do Joaquim, o Santos pede 15 milhões de euros. E o staff do jogador acredita que uma proposta de 12 milhões de euros seria o suficiente para tirá-lo do Santos. Lembrando, ele tem contrato com o Peixe até dezembro de 2026. O Santos é dono de 60% dos direitos econômicos do atleta. Isso significa que numa proposta de 15 milhões de euros, o Santos teria direito, vou fazer as contas aqui, a 9 milhões de euros. Para que vocês entendam, 9 milhões de euros, 49 milhões de reais. Ou seja, a pedida do Santos é essa. Ele quer receber o equivalente a 9 milhões de euros. E no valor que os empresários do jogador acreditam que seja possível a saída do atleta, que é 12 milhões de euros, o Santos teria 7 milhões e 200 mil euros, que dá mais ou menos 40 milhões de reais. Então, para que você, torcedor, entenda, é mais ou menos isso aí a cifra que estaria envolvida a saída do Joaquim. O Cuiabá tem 40% dos direitos econômicos do atleta. Ele foi negociado do Cuiabá para o Santos no início do ano passado por 3 milhões e meio de euros, que dá mais ou menos 19 milhões de reais, e o Santos adquiriu 60% dos direitos econômicos, os outros 40% pertencem ao Cuiabá, e ele tem contrato na Vila Belmiro até dezembro de 2026. Jogadoraço, Joaquim. Aliás, tenho trabalhado nos jogos do Santos mais recentes, trabalhei em Santos e Red Bull Bragantino, para mim ele foi o melhor em campo, trabalhei também em Santos e Palmeiras neste domingo, e para mim o Joaquim esteve entre os melhores em campo. Então, caso o Atlético tenha interesse, entre 12 e 15 milhões de euros é o valor que ele teria que desembolsar. 12 é o valor que os agentes do atleta imaginam que seja possível uma negociação, 15 é o valor que o Santos pede nesse momento. Próxima informação sobre o zagueiro Patrick, da Portuguesa. Zagueiro de 24 anos, tem contrato com a Portuguesa até agosto de 2025. Cruzeiro, Bahia, Coritiba, América Mineiro fizeram consulta por esse jogador e até o momento a única proposta é do Novo Horizontino. Proposta do Novo Horizontino: empréstimo até dezembro de 2024, disputa a Série B do Campeonato Brasileiro e uma opção de compra de R$1 milhão ao término do contrato de empréstimo. Portuguesa, nesse momento, está tendente a aceitar essa proposta. Portuguesa entende que é uma proposta interessante, uma proposta boa, até pelos moldes da oferta, a Portuguesa manteria um percentual dos direitos econômicos do jogador. Então, a Lusa está tendente a aceitar essa oferta. O staff do jogador quer que essa negociação aconteça o mais rápido possível, porque todos eles entendem que se chegar um dos clubes que fez uma consulta, a Portuguesa vai pedir um valor maior pela opção de compra, o que poderia inviabilizar uma negociação no futuro do zagueiro Patrick, de 24 anos. Bom, o zagueiro que foi titular da Portuguesa na disputa do Campeonato Paulista, ficou fora apenas de uma partida. Nessa partida ele ficou no banco de reservas, nem sequer entrou. Nas outras 11 que ele disputou, ele foi titular. E é um zagueiro que é tratado como um nome muito promissor. Então, nesse momento, muito possível que o zagueiro Patrick, que pertence à Portuguesa, acerte a transferência por empréstimo para o Novo Horizontino,
e ainda existe esse contrato, essa opção de compra no contrato de R$1 milhão. Para finalizar. Essa de Patrick me parece muito cavada, né? De empresário, jogar o Bahia no bolo para poder valorizar, porque se o Bahia tivesse disposto realmente a contratar, poderia fazer no mesmo molde do Novo Horizontino e levaria o atleta com certa facilidade, né? Então, provavelmente apareceu talvez ali na base de análise, de scout e tudo mais, mas não deve ir adiante. Tá? Com relação a Joaquim, essa investida aí é absurda, né? Eu acho que o Santos jogou para cima mesmo, mas vale a pena ir até determinado ponto, que é um zagueiro que eu acho que mudaria o patamar do sistema defensivo do Bahia. Vamos aguardar. E claro, eu já peço o seu like, que você se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Abraço, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mário Nordeste. E você?